Estou recebendo aqui no nosso estúdio hoje, gente, o fotógrafo Ebner Gonçalves. Eu diria assim, tudo bem, ele é fotógrafo, mas ele é mais um montão de coisas que nós vamos, ao longo desse papo, a gente vai descobrindo, até porque ele acaba de fazer um documentário muito bacana, que nós vamos passando algumas imagens aí para vocês entenderem e verem. Mas, antes de mais nada, eu preciso abrir essa matéria parabenizando, porque, gente, isso é um parto fórceps de quadrigêmeos, o que você fez, Ebner. Agora você está mais para artista, então? Eu estou mais aliviado agora. Porque agora eu consegui fazer, né? Pois eu tinha que fazer, né? Me conta, Poxa, e aí? Eu tinha que fazer. O que é o documentário? Olha, o documentário ele surgiu de uma ideia que eu tive o ano passado, em 2010, quando a cidade se preparava, né, para fazer os 160 anos, e eu fiz o seguinte link, né? 2011, os joinvilenses nascidos em 51, não somente os joinvilenses, mas quem nasceu em 51, né, mas particularmente os joinvilenses, estariam fazendo 60 anos. Junto com o aniversário de 160 da cidade. Eu achei essas datas interessantes, né? Legal. E próximas. E aí, 51, o ano do centenário, né? Então foi interessante, porque a partir dali que surgiu a ideia de fazer o documentário chamado 1951, que retrataria esses joinvilenses que nasceram em 51, que estariam fazendo 60 anos, né? Mas já junto com o aniversário da cidade, 160, e aproveitando para passar pelo ano, que foi um dos anos mais importantes da vida do joinvilense, que foi o ano do centenário da cidade, né? Pois é, baita ideia, hein? Foi de repente que surgiu, e aí a partir daquele momento, eu comecei a escrever alguma coisa, né? A gente inicialmente pensou no roteiro, já tinha passado os prazos de tentar colocá-lo no Sindec, né? Não tinha mais essa possibilidade. Sindec, gente, para vocês entenderem, é um projeto que a cidade tem, que são as leis de incentivo fiscal, né? Exatamente. Quer dizer, daí você fez na raça mesmo. Eu fiz na raça porque eu queria que ele ficasse pronto para o aniversário agora em março. Eu montei um projeto, tentei buscar alguns apoios, assim, mas não é complicado. Não, até tive, né? Porque se eu não tivesse conseguido nada, eu não teria feito. Mas, assim, apoios um pouquinho mais, digamos, maiores, foi mais difícil, porque ainda é uma questão cultural e não é só em Joinville, é no Brasil todo. Tu conseguir trabalhar com cultura sem ser através de alguma lei é muito complicado, né? Eu sei, é verdade. Mas aí, o que aconteceu? A gente tinha um roteiro que envolvia ficção, e até nesse roteiro que envolvia ficção contava a história de um joinvilense de 60 anos, né? Na parte ficcional, que seria apoiado pela parte documental. Como a gente inviabilizou por questões, né, financeiras, a gente se deteve só na parte documental. Mas já envolve um trabalho gigantesco, né? Exatamente. Porque é um resgate de história. Exatamente. E aí o que aconteceu? A gente começou em dezembro, claro que essa pré-ideia já existia, essa pré-produção também, né? E aí a gente começou de dezembro, em prazo recorde, fazer dezembro, janeiro, fevereiro, até março para lançar agora. Lançamos dia 5 no Harmonia Lira, de abril. E foi legal. Né? Pô, foi muito bom. Resultado final, porque quando a gente faz uma obra dessa, eu digo que é uma obra, porque é uma obra, né, menina? Quando a gente faz uma obra dessa, quando a gente começa a elaborar a coisa, imagino que seja que nem uma coreografia. Você imagina, até você elaborar é uma coisa e o resultado final talvez nem sempre é aquilo que você imaginou. Como é que foi essa relação? Foi aquilo que você imaginou? Então, até eu acho que isso é interessante, porque quando a gente começou a fazer a partir de dezembro, a gente não tinha, eu digo assim, foi uma grande escola, né? Porque a gente tinha um roteiro que a gente teve que modificar, porque era um roteiro que envolvia ficção e que a gente teve que cortá-lo, e ficou um documentário. E no primeiro momento eu achei que com as pessoas que fariam o filme, ou seja, as pessoas que a gente entrevistaria seriam os grandes, digamos, como foram, mas que nos levariam a formatar melhor esse roteiro durante o processo.
Não aconteceu? E aí a gente vê que no início isso não se deu. A partir do momento que tu precisa ter uma pesquisa e bem embasada antes de tudo isso, senão tu não consegue fazer. Então o interessante é que a gente fez praticamente tudo junto. A gente teve que, ao mesmo tempo que a gente precisava entrevistar as pessoas, a gente precisava, nesse inteirinho, também estar pesquisando, entendeu? Ter mais informações. E sob que ângulo da história foi esse documentário? Então, eu acho que o interessante, por isso que talvez ele era interessante e ele era mais complicado também, porque não era somente sobre o centenário, não era sobre o centenário. É porque daí vai acontecendo tanta coisa no meio do caminho. Era, na verdade, sobre o ano, por isso se chama 1951, né? Na visão, é claro, das pessoas que nasceram aqui. Então a gente tinha que dar uma ideia, contextualizar o ano de 51 para poder, sim, chegar até o centenário. Você era nascido nessa época? Você ia falar que você está tão enxutinho, né, gente? E quem você conheceu, assim, que foi uma surpresa? E aí foi interessante porque a gente começou a entrevistar pessoas que estão fazendo 60 anos esse ano, né? A gente convocou essas pessoas, né, através da imprensa. Isso foi legal porque também a gente acabou tendo um apoio muito legal da imprensa. E, gente, se Joinville mudou em 5 anos, vamos dizer assim, imagina em 60. E a gente conversou também com as pessoas mais velhas, aquelas que viveram o centenário. Então, pessoas com 70, 80 anos. Né? Eu tive uma outra visão da cidade. Tentar entender os porquês da cidade, a gente nunca consegue entender tudo, mas enfim, como a cidade se posiciona hoje, né? Os relacionamentos, eles têm tudo a ver com o que era, o que a cidade foi. E eu acho que assim, o que ficou do documentário, porque a primeira intenção era conseguir fazer, né? Fez! A segunda que era a gente conseguisse que ele tivesse uma história, né? Que a história que a gente em 26 minutos que a gente conseguisse contar uma história. E depois as outras preocupações, se a estética do filme fosse boa, que a fotografia, enfim, que o som, que tudo. Quer dizer, mas o mais importante é que a gente conseguisse contar uma história, conseguisse né, dar uma ideia do que foi todo esse contexto, né? Do centenário também, né? A gente passava pelo ano e chegava até o centenário. Isso teria dado para fazer 1h30 de filme. A gente fez 2 apresentações. Como é que você conseguiu colocar tudo isso em 26 minutos? Deve ter tido um critério bem... Então, a gente fez 2 apresentações. Uma no Sesc, chegou um senhor e falou, olha, quando é que vai ter o segundo? Que querido! Porque, tem aquela história, tem aquela. Tem muitas histórias, a gente sabia que a gente não ia conseguir contar nem 10%. Né? Imagina quantas pessoas vivenciaram, né? A gente queria passar pelo entendimento também. A gente queria ter a história das pessoas, mas entender um pouco do processo, né? Então, assim, quem nos ajudou muito foi aquelas histórias que a gente teve através de pessoas que estudaram, historiadores, né? Que a gente conseguiu, de repente, reunir um pouco do que representou o centenário. Foi um evento muito comemorado aqui na cidade, né? Foram 2 semanas de festa. Eles começaram a preparar 2 anos antes, né? Então, houve uma grande importância aquilo ali, né? Quando que a gente pode assistir esse filme de novo? Bom, a gente lançou no Harmonia Lira, teve no Sesc, e no Juarez foi a última apresentação. A última que eu digo agora, porque a gente sabe de todo o esforço. Agora o esforço maior que eu tenho que fazer agora é conseguir finalizá-lo em DVD, né? Com uma quantidade que tu consiga disponibilizá-lo, né? Super legal, gente. Esse DVD, então, assim que tiver finalizado, a gente volta a divulgar, né, Ebner? Com certeza. Parabéns pelo teu trabalho, né? E realmente a gente espera que você não pare por aqui, né? Agora que você começou, continua. Com certeza, a ideia é essa. É isso, gente. Nós vamos ficando aqui com esse quadro de cultura, né? Um bate-papo gostoso com o fotógrafo Ebner Gonçalves, que já conta outras tantas histórias das nossas pessoas de Joinville. E se você quiser saber mais, é só telefonar e quem sabe você até pode ter uma cópia disso. Quem sabe?
As bicicletas, as flores, o rio Cachoeira e suas lembranças, depois suas dores, a Manchester catarinense e seus amores, os relacionamentos e tantos porquês que não nos cabe aqui explicá-los, somente a memória a justificá-los.